Casulo, de Lagarta a Borboleta 5. São 5 fases que passamos para nos tornarmos em seres humanos. A primeira fase é a de espermatozoide. A segunda fase é quando o espermatozoide adentra o óvulo da mulher, que chamamos de zigoto. A terceira fase é a formação do corpo humano dentro do ventre da mulher, que chamamos de embrião. A quarta fase é quando esse embrião toma a forma definitiva do ser humano, que chamamos de feto. E a quinta fase, logicamente, é quando nascemos, que finalmente chegamos à fase humana. E essas transformações ocorrem com vários seres vivos, como a borboleta, por exemplo, que a primeira fase é a de ovo, a segunda fase é a lagarta ou larva, a terceira fase é a crisálida ou pupa, e a quarta e última fase é a borboleta adulta. Todo ser humano passa por essas 5 fases, e toda borboleta passa por estas 4 fases. Não tem como atravessar, pular ou voltar atrás de fase, mas a sequência lógica é esta. Só que no caso do ser humano, essa fase ainda não é definitiva, mas depois da fase humana, entra em outra ordem para seguir adiante com a vida. Só que a vida não segue com o ser humano, mas sim com a consciência que o ser humano produz. O ser humano é uma criação descartável, e o que vai seguir em frente com a vida é a consciência. Mas isso se houver uma nova inseminação, uma nova gestação e um novo nascimento. Não mais para a carne, mas sim para o espírito. Isto ocorre assim. A consciência passa a ser um casulo ou um invólucro que envolve a semente do espírito para que ela se desenvolva e se torne um ser espiritual. E por fim o nascimento definitivo do espírito no plano do céu. Vale lembrar que estamos dentro de um propósito que vai desde a produção do nosso espermatozoide pelo nosso pai carnal até o nosso nascimento definitivo no plano do céu pelo Espírito, isto é, eternamente. Ninguém pula ou atravessa de fase ou volta atrás, mas a sequência é lógica e sábia. É necessário passar por todas estas fases dentro deste processo, pois se não passar por alguma delas, já era a tua vida eterna pelo Espírito lá no reino de Deus. Podemos dizer que se trata de um processo gestativo, onde temos as fases para cumpri-la. Há a necessidade de a consciência passar por uma metamorfose existencial interna dentro dela, assim como a metamorfose da lagarta, que se transforma numa borboleta. Mas no nosso caso, vamos passar de ser humano a ser espiritual dentro da consciência. O casulo que o ser humano formou para esse processo, assim como o casulo que a lagarta formou para a transformação da borboleta. O propósito de Deus não é por emoção, nem por fantasia e nem no faz de contas, mas trata-se de uma verdade e já estamos dentro dela. Não é o caso de a consciência querer ou não querer, mas já estamos dentro disso.